ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, estamos chegando ao nosso quarto vídeo apenas estudando capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. A profecia que descreve um vale de ossos e que estavam sequíssimos. E nós vamos continuar esse estudo sobre esta visão que Deus deu a Ezequiel. E queremos dizer para vocês que ela pode ser considerada uma das visões mais impressionantes de todas as Sagradas Escrituras. A riqueza dos detalhes desta visão que Deus deu ao profeta é extraordinária. E eu acredito que por cerca de 2000 anos esta visão permaneceu quase que indecifrável. Já falamos algumas coisas que aconteciam naquele vale de ossos secos no qual Ezequiel estava. Ele tinha percebido um ruído, depois um barulho, viu ossos que se juntavam, cada osso ao seu osso, viu os nervos se formando, viu que a carne cresceu. Enfim, vimos tudo isso dentro de um contexto histórico. Agora havia um corpo, mas faltava ainda uma pele sobre aquela carne, sobre aquele corpo. O relato dessa visão é tão rico em detalhes que neste vídeo nós exploraremos apenas a questão da pele que cobriu a carne. E eu leio para vocês o verso 8 de Ezequiel 37, que diz o seguinte: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Bem, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, tudo parecia indicar que Israel voltaria à sua antiga pátria depois de quase 2000 anos. Lembram da declaração Balfour e da eleição de Chaim Weizmann para a presidência da Organização Sionista Mundial? Pois é, com base nisso e olhando para esses dois fatos, os judeus de todo o mundo estavam cheios de esperança. Após a Primeira Guerra Mundial, deflagrada pela Alemanha e com a sua derrota, a Palestina, que agora estava sob o mandato inglês, começou então a ser ocupada por judeus que vinham de todas as partes da Europa, da África, e isso com a autorização da Liga das Nações, um órgão que antecedeu a ONU. Podemos dizer com a segurança de um estudo que temos feito com oração, cremos que Deus tem nos dirigido nisso, que essa volta dos judeus à sua antiga pátria era também o cumprimento de profecias do livro dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas. Bem, a pele estava cobrindo a carne. As Nações Unidas declararam, sem consultar os árabes, então, que moravam na região, que os judeus agora teriam direito a uma pátria e estabeleceram que 54% da região da Palestina estava destinada ao povo judeu. As nações árabes eram muitas e elas tinham algo que era cobiçado por todos os países, o petróleo. Assim, os árabes rejeitaram este plano proposto pela Liga das Nações e ofereceram à Inglaterra, sabe o quê? Petróleo em abundância, com o objetivo de conseguir
o apoio da Inglaterra à causa árabe, que era não aceitar aqueles 54% da região da Palestina para Israel. Então o petróleo foi o preço da consciência nacional da Inglaterra, que agora se declarava então favorável aos árabes na Palestina. E a consequência dessa atitude da Inglaterra para os judeus foi desastrosa. Eles que estavam cheios de esperança começaram a sentir um certo desânimo. O corpo estava formado, entretanto a ausência da pele permitiu o surgimento, podemos dizer, de uma infecção. Uma infecção aparentemente leve no início, mas que se disseminou por todo o corpo e quase levou esse corpo à morte. E foi o que aconteceu. Após o final da Primeira Guerra Mundial, quando o povo judeu encontrava-se pronto para voltar à sua pátria, o que aconteceu? Sofreu um golpe, podemos dizer, mortal. Um golpe de proporções gigantescas, com a subida na Alemanha, sabe de quem? Adolf Hitler, na década de 1920 e 1930. E ele tinha como base o livro Mein Kampf, Minha Luta, e também os terríveis escritos de Martinho Lutero 400 anos antes a respeito dos judeus. As atrocidades cometidas contra os judeus na Segunda Guerra Mundial foram as piores registradas desde que o ser humano habita sobre a terra. 1/3 dos judeus de todo o mundo foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Por pouco Israel, ainda que disperso, não deixou de existir. E nós poderíamos dizer que nesse momento cumpria-se o que estava escrito em Ezequiel 37, verso 11, eu leio para vocês. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança, e estamos exterminados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, embora a Inglaterra tenha promulgado a Declaração Balfour cerca de 20 anos antes, o sionismo, ou seja, a imigração dos judeus em direção àquela que um dia tinha sido a sua pátria, encontrou os mais ferrenhos obstáculos por parte da própria Inglaterra, exatamente o país que deveria ajudá-los, por motivos mais do que óbvios. Toda a forte oposição à imigração dos judeus para Israel por parte da Inglaterra está registrada e retratada no livro Êxodos, a Odisseia de um Comandante, escrito por Yossi Harel, bem como no filme que leva o mesmo nome, que foi exibido em 1961, estrelado por Paul Newman, filme esse que ganhou algumas estatuetas do Oscar. A história do navio Êxodos é a história heróica dos tripulantes e dos passageiros desse navio, e é o mais fiel retrato do forte desejo e da grande obstinação dos judeus que queriam voltar para a terra que um dia tinha sido dada a Abraão, Isaque e Jacó. O navio Êxodos se tornou símbolo da luta dos judeus. Muitos deles eram sobreviventes do Holocausto e queriam emigrar para a terra de Israel, que na época estava sob o mandato britânico. Esse incidente mostrou ao mundo as catastróficas consequências da política britânica para Israel na época, que estava em vigor desde a publicação do famosíssimo Livro Branco em 1939, que restringia em apenas 1.500 pessoas por ano o número de judeus que podiam voltar para o seu país. Quando
naquele 18 de julho de 1947, completamente avariado. O navio, puxado por um reboque, chega ao cais. Em seu mastro tremulava a bandeira sionista. Os judeus de Israel também aguardavam aquele navio, os judeus que já estavam lá, mas impedidos de se aproximar, milhares e milhares foram até a barreira militar inglesa e a plenos pulmões, uma grande multidão cantava para os tripulantes e passageiros do navio Êxodos o hino Atikva, ou seja, o hino da esperança. Os ingleses queriam fazer do Êxodo 1947, esse foi o nome dado para o navio, o exemplo para desencorajar de uma vez por todas a entrada dos judeus na terra de Israel. Mal sabiam que logo descobririam, na verdade, que a coragem e a determinação que os guiavam era infinitamente maior que o poderoso Império Britânico. Vejam só o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 37, versos 12 a 14. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu o fiz. O sofrimento dos passageiros e da tripulação do Êxodo 1947 e a injustiça contra eles, perpetrada pelas autoridades inglesas, causaram protestos mundiais contra a Grã-Bretanha, resultando em um maior apoio das Nações Unidas em favor da criação de um Estado judeu. A infecção generalizada estava passando, agora poderíamos dizer que já havia sido curada e a pele estava cobrindo completamente o corpo. Com a desistência da Inglaterra do seu mandato sobre a Palestina, poderíamos dizer, com relação à visão do Vale dos Ossos Secos, que todo o corpo agora estava formado, mas ainda faltava alguma coisa, como nós vamos ver em nosso próximo vídeo. Faltava-lhes o Espírito, e é isso que nós vamos analisar em nosso próximo estudo. Então, convido vocês a não perder o impressionante final da visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, o Vale de Ossos Secos. E eu quero repetir mais uma vez, nunca assista um vídeo desta série sem assistir o anterior. Quero convidar você a compartilhar, se você gostou, enviar para os seus amigos, e quero convidar você a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você.